mais, um aeromodelista de verdade não vai se prestar a uma situação dessa. Então, quando você vê que a situação fica ruim, é melhor não discutir, porque discutir não vai resolver nada. Então, tenha compaixão da pessoa, digamos até amor, né? Um amor relativo, é claro, pela pessoa, e deixa ela lá, com os problemas dela, já que ela não quer crescer, não quer aprender. Vamos lá. Disciplina e paciência. Cara, isso aí é um negócio muito legal. Eu costumo dizer o seguinte, cara, você é ansioso, então faz o seguinte, ó, toma um ansiolítico. Por quê? Porque, primeiro, a gente tem que ser disciplinado. E, segundo, fazer um modelo, ser aeromodelista, requer paciência. Quer que eu te dê um exemplo? Quando eu comecei no aeromodelismo, rádio controlada era uma coisa que não tinha no Brasil, né? E, assim, o top do top do top era o control, tá? Além disso, tinha duas pessoas no país que tinham radiocontrole, a válvula, aquelas coisas, né? Esse negócio que tinha que esticar a antena. Negócio de doido. Então a gente voava o control. E eu tinha um motor, que era um motor WB 1,5, que ele pegava quando queria, funcionava quando queria. Então, às vezes, eu passava a tarde inteira no campo para dar um voo ou dois, porque o motor não pegava. Era uma coisa, esse motor era feito em Maringá, tá? E era um motor diesel de uma cilindrada e meia. E a gente voava com o tamanco A da Aerobras, por exemplo, tá? Ou de algum modelo que a gente mesmo fazia, que era o meu caso. Tá ok? Então, montar e pilotar aeromodelo exige muita disciplina. Você tem que ter toda uma sequência para fazer as coisas. Você tem que ter, fazer uma montagem meticulosa das partes, faz um ajuste fino de todo o sistema de controle, tá? E, cara, até para voar, são horas e horas dedicadas ao treinamento, né? E o aeromodelista de verdade sabe que não tem atalho para isso. Você tem que passar por cada passo com bastante cuidado e com bastante atenção para você chegar a ser um aeromodelista mesmo, né? Eu escrevo de verdade, por quê? Porque muita gente se chama aeromodelista, mas não faz tudo, né? Só faz uma coisa ou faz outra e tal. Mas o aeromodelista de verdade, ele tem que ter o conhecimento global, tá? Ele não precisa ser bom em tudo, mas ele tem que saber o que ele tem nas mãos de um modo geral. Então, a gente tem que ter disciplina para aprender, para fazer, paciência para aprender, para fazer. E aí, cada passo dessa sequência de coisas tem que ser dado com muito cuidado e com muita atenção. Até para assistir uma live como essa, a pessoa tem que ter paciência, cuidado, atenção e interesse, né? O que não é uma coisa muito normal. Eu sei que os aeromodelistas do Brasil estão acostumados não com esse tipo de live, mas sim com lives que ficam mostrando o aeromodelo voando. Não é o caso aqui, porque aqui é muito, muito antes de mostrar um aeromodelo voando. É o seu comportamento na pista, é o seu comportamento construindo, é o seu comportamento compartilhando com seus amigos, tá? Habilidade no voo, olha só. O aeromodelista de verdade, além de montar o seu próprio aeromodelo, tá? Ele tem que dominar as técnicas de pilotagem. Como é que ele faz isso? Aprendendo com os outros, tá? Aprendendo com cursos, aprendendo com demonstrações, observando. Então, tem que saber controlar o aeromodelo em diversas condições climáticas. Por que condições climáticas? Porque você está voando lá, de repente dá um vendaval. E aí o que você faz, cara? Vai deixar o avião se arrebentar? Não. Você vai ter que segurar aquele troço voando. Ele foi feito para enfrentar vento também. Claro que a gente que está aprendendo tem medo. Quem está aprendendo tem medo do vento. É lógico, porque o vento derruba. Se você não tiver a habilidade certa, vai derrubar, tá? E você precisa realizar as manobras para se safar dessas mudanças climáticas, porque às vezes, por exemplo, uma vez eu estava voando, o controle começou a chover. E aí? E aí tem que voar na chuva. Você tem que continuar voando ali na chuva, tomar cuidado para não derrubar o aeromodelo, para não fazer bobagem, ficar desesperado, você quebra o aeromodelo. Então, às vezes você perde um pouco o controle por conta de um vendaval, mas você tem que estar ali esperto para recuperar o controle em situações de emergência, que são as marcas, então, de um piloto habilidoso. Não de um aeromodelista habilidoso, mas de um piloto habilidoso, que, eventualmente, pode ser um aeromodelista habilidoso também, um aeromodelista de verdade. Tá? Compromisso com a evolução. Olha só, o verdadeiro aeromodelista, você que está assistindo essa aula aqui,
gravada ou ao vivo, ele está sempre buscando novas tecnologias, materiais, técnicas, tá? Seja com os modelos a combustão, seja com os elétricos, seja com drones, seja com aeromodelos de voo livre, seja como for. E tem que estar, isso é uma coisa importante, a gente tem que estar sempre aberto a novas ideias, experimentações e entender que o nosso hobby está sempre evoluindo, cara. Está sempre evoluindo. Aeromodelismo não é uma coisa parada, fechada, não. Quando você adquire conhecimento, você sempre está evoluindo, você sempre está fazendo um ajuste aqui, uma construção com um detalhe aqui ou ali. Eu posso dar um exemplo do meu Sukhoi. Meu Sukhoi tem uma coisa que só existia até eu colocar no meu Sukhoi. Hoje talvez tenha um modelo que já tenha isso. Mas até eu fazer isso lá há 30 anos atrás, ninguém nunca tinha feito o washout em aeromodelo. Eu fiz. O que é o washout? É um dispositivo, é uma coisa que a gente faz na ponta da asa, muda o ângulo da ponta da asa para evitar stall de ponta de asa. E o Sukhoi é um avião que tinha um stall de ponta de asa muito grande. O meu voa devagar. Voava devagar, vai voltar a voar, está pronto já de novo, tá? E então são evoluções que a gente aprende, a gente estuda e a gente aplica nos nossos aeromodelos, tá? Respeito pelo hobby. Se você quer ser um aeromodelista de verdade, você tem que respeitar o hobby como um todo, tá? Você tem que cuidar bem dos seus equipamentos. Você tem que valorizar o seu tempo e dinheiro, né? Que você aplicou no aeromodelismo. E tratar, né? A prática do aeromodelismo com a seriedade que ela merece. Às vezes a gente pensa que aeromodelismo é uma brincadeira. Não é, tá? É um hobby. E como hobby, ele tem que ser tratado, tem que ser levado de maneira correta e séria. Por quê? Porque é um hobby perigoso. É um hobby que, pô, traz muitas alegrias. Você fazer um aeromodelo e conseguir fazer aquilo voar, cara, e controlar aquilo, fazer com ele o que você quer, cara, isso traz um prazer, assim, inacreditável, tá ok? Só que não é um brinquedo, não é uma brincadeira, é uma coisa muito séria. Por isso que tem todos os itens anteriores, inclusive o de segurança, né? Então, respeito pelo hobby. Você deve respeitar o hobby que você gosta tanto para ser realmente um aeromodelista de verdade. Conclusão, tá? Mas não é o final. Espera aí. Essa é a conclusão do que é ser um aeromodelista de verdade, mas não é o final. Um aeromodelista de verdade, então, é alguém que une, presta atenção nisso, ó, paixão, técnica, responsabilidade, dedicação e ainda faz do aeromodelismo uma arte e um estilo de vida. É mais do que um passatempo. Por que eu sei isso? Porque eu sou assim. Porque eu fiz isso a minha vida toda, né? Claro, fui aprendendo, ninguém me ensinou. Hoje tem a vantagem que vocês podem aprender, mas eu fiz isso a minha vida inteira, tá? Então, essa é a conclusão, mas não é o final, não. Olha aqui, ó, presta atenção, porque eu vou mostrar aqui uma coisa para você. Eu falei no início dessa aula que eu ia mostrar para você uma coisa bastante interessante. Olha só. Um aeromodelista de verdade é uma pessoa, alguém que, exercitando a imaginação na construção de aeromodelos, ele faz uso de protótipos mentais. Cara, tudo que você cria no físico antes foi criado aqui na sua cabeça, tá? Ou na cabeça de um engenheiro, ou na cabeça de um biólogo, ou na cabeça de um matemático, qualquer coisa que se transforme numa coisa real, tá? Primeiro teve um protótipo mental de uma pessoa que criou aquilo na sua cabeça antes de transformar aquilo em alguma coisa fixa, física, desculpe. Então, fazer uso de protótipos mentais é criar diferentes formas e componentes e você testar essas várias soluções ao mesmo tempo, tá? Antes mesmo de pegar madeira, plástico ou qualquer coisa. Mas onde você faz tudo isso? Na sua cabeça. Isso vai economizar muito tempo e muito material, tá? Para quem é um aeromodelista. Mas não acabou. Olha isso aqui, ó. Eu quero dar uns exemplos aqui agora de alguns aeromodelistas famosos. Opa, peraí, Adailton, eu conheço esse cara.
Alberto Santos Dumont, meu amigo, ele mesmo, Alberto Santos Dumont, aeromodelista. Claro, você acha que ele saiu construindo um modelo em tamanho grande do nada? Mas é lógico que não, tá? Ele primeiro fez um modelo pequeno de todos os modelos que ele criou. Primeiro ele fez um modelo pequeno, testou, viu se voava, depois ele fez o grande. Que ele não é burro nem nada. Se fosse, não seria chamado de o pai da aviação. Mas olha só no que mais ele contribuiu. Primeiro, ele inventou o primeiro motor a gasolina útil para aerostação, que é colocar em balão, colocar em avião. Ele criou um motor que funcionasse saindo do nível do chão, tá? Porque quando você tira uma coisa do nível do chão, você tem uma série de coisas atuando, inclusive pressão, quantidade de oxigênio, etc, etc. Então, ele criou uma maneira do motor funcionar direito fora de um automóvel, de uma bicicleta, ou seja lá o que for. Isso em 1897, cara. Olha só. O que mais que ele fez? Criou o primeiro avião produzido em grande escala. Ele foi o Ford da aviação, tá? Ele criou o Demoiselle, chama Demoiselle, em 1909. Vários Demoiselles foram construídos em escala, né? E vendidos. Olha só, foi o primeiro avião construído assim e vendido. Desenvolveu novas configurações de aeronaves. Que nova configuração é essa? Tem um sujeito que eu vou mostrar daqui a pouco para você, que se chama Burt Rutan, que usou uma técnica do Santos Dumont. Ali no cantinho da tela, você está vendo a foto dele, tá? E você está vendo lá atrás o 14 bis. E o 14 bis, ele voava ao contrário do que voam os aviões hoje, ou seja, aquela parte que está próximo da orelha dele ali é a parte da frente do 14 bis. E aquilo que está na frente se chama canarde, que é aquele quadrado que tem na frente do 14 bis, se chama canarde. Guarda esse nome. Vou falar daqui a pouquinho nele de novo para você, tá? Então é uma nova configuração de aeronave. Isso daí não é uma configuração normal, tá? Então ele criou isso aí depois foi usado. Eu vou mostrar como e quando, tá? Veja bem. Cara, ele criou 9 balões, Santos Dumont, 9 balões. E você acha que ele criou os balões do nada? Não, ele fez modelos primeiro, como fez para o Demoiselle, como fez para o 14 bis, ele fez aeromodelo primeiro, viu se voava, e depois ele fez o balão, fez o aeromodelo, tá? Introduziu novos materiais, passou a usar materiais